Graça e paz, que a graça de Deus possa estar abençoando a sua vida, te dando entendimento para que você venha entender os mistérios ocultados aqui na Escritura e que são revelados apenas pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou trazer um tema aqui daquele assunto que você vê, daquele gesto que você não vê mais hoje em dia nas pessoas, no meio do povo de Deus, né? Aquele gesto que está escassez, que muita gente hoje não vê mais entre os povos de Deus, que é o quê? Que é o verdadeiro amor, que é aquele amor que o Cristo, quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele se compadeceu ali com os seus discípulos, né? Aquele amor verdadeiro, vamos dizer assim, aquele amor verdadeiro que você não vê mais hoje em dia nas pessoas, né? Então nós vamos ver de acordo com a Escritura o que é também aqui, o que é um falso profeta, por exemplo. Vamos começar por aqui. O que é um falso profeta? Você não pode imaginar que um falso profeta, ele é aquele que está fora, ou seja, aquele que não está nas coisas de Deus. Não é esse que é o falso profeta, esse é o ignorante. Esse aí é aquele que Deus disse que não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Lá em Atos 17:30 está escrito assim, que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância daquele que está na ignorância, né? Ele não tem conhecimento, então ele está na ignorância. Então Deus não leva em consideração a atitude de tal pessoa. Agora, o falso profeta, ele não está na ignorância. Ele conhece. O falso profeta é alguém que está no caminho de Deus, é alguém que está envolvido com as coisas de Deus. O falso profeta, na verdade, ele é o joio que está ali no meio do trigo e ninguém percebe. Entendeu? O falso profeta, ele não é aquele que está do lado de fora, que não conhece a Bíblia, que está praticando ali magia negra, que está praticando voodoo. Não é esse que é o falso profeta. O falso profeta, ele está falando de Deus. O falso profeta, ele fala de Jesus. O falso profeta, ele está com a Bíblia na mão, por incrível que pareça. O falso profeta tem dominações abertas, tem ministérios abertos, entendeu? Porque o falso profeta é o quê? Ele é um profeta falso. É um profeta que não é verdadeiro. Então, qual que é essa função de um falso profeta? É trazer um falso ensino. Então, se existe uma falsa igreja, existe um falso ministério. Agora, deixa Mateus 24 aí aberto, ou então anota aí, e você vai ver onde está o falso profeta. Pega uma caneta e anota para você acompanhar. Você vai ver lá em Atos 20, o apóstolo Paulo, ele disse onde estaria o falso profeta. Porque me ensinaram na religião por muitos anos que o falso profeta seria aquela pessoa que não conhece a Deus. Não, essas pessoas, eles carecem, eles precisam de conhecer Jesus, de receber o Cristo ressuscitado como o Senhor. Eles precisam de ouvir a verdadeira palavra de Deus, né? Ou seja, eles não podem ser julgados como um falso profeta, porque nem profeta eles são, né? Então, vamos aqui lá para Atos, capítulo 20. Anota aí para você acompanhar na sua Bíblia, tá? Aonde está, ou onde estão os falsos profetas que o apóstolo Paulo falou, tá bom? Atos 20, versos 29. Olha aí. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo onde estão os falsos profetas. Na verdade, aqui não é o meu assunto que eu ia entrar. O meu assunto aqui era o verdadeiro amor de Cristo. Mas como eu tive que ler o Mateus 24:11, onde Jesus disse que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, eu preciso explicar isso aqui antes de ler Mateus 24:12, tá? Que é o mesmo contexto. Olha aí. Sei que depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, Paulo dizendo, depois que eu morrer, Atos 20, 29, sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. Lobos cruéis. Ele não está dizendo aqui que é ovelhas cruéis. Não. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo lobos cruéis. Porque ovelha é ovelha e lobo é lobo. Então, mas ele está dizendo no verso 29 que entrarão no meio de vós. Entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então vamos para o 30 aqui.
Onde estão os falsos profetas aqui? Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Então, quem são esses homens que se levantarão dentre nós, do meio do povo de Deus, do meio da igreja? Quem são esses homens? Eles são os falsos profetas de Mateus 24, 11, que Jesus disse, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são esses falsos profetas? E aonde estão eles? Então, eu já estou falando aqui que os falsos profetas, eles não são feiticeiros, não são aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Esses aí não, esses aí estão na ignorância. Eles não usam Bíblia, eles não falam de Jesus, eles não pregam o Evangelho. Isso é muito claro, né? Então, os falsos profetas aqui de Mateus 24, 11, Paulo está dizendo em Atos 20, 29 e 30, que dentre nós mesmos, ou seja, do meio do povo de Deus, alguém que estaria com a Bíblia na mão, alguém que estaria falando de Jesus, alguém que estaria falando de Deus. Então, quem está entendendo isso aí? Daí que surgiriam os falsos profetas. Então, Paulo dizendo, sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. Ou seja, que vão querer tirar a lã da ovelha, a gordura da ovelha, tirar a pele da ovelha. Isso já existe por aí, muitos dirigentes de igreja que fazem por aí, bispos, pastores que fazem isso. Entendeu? Tem muitos por aí, esparradadas aí, vendendo feijão mágico, vendendo rosa, a rosa ungida, um tanto de coisa. Atos 29 e 30, que não poupam o rebanho, como se não bastasse, né? Quem crê, quem não crê, né? Tem quem crê e quem não crê. Mas isso é bíblico, entendeu? Como se não bastasse dízimos e ofertas, eles não poupam o rebanho. Eles tiram a lã, a gordura, o leite, eles tiram tudo, eles depelam. Entendeu? O que é isso aí? Isso é não poupar o rebanho. E além de arrancar a gordura e a lã e a pele, ainda o coloca debaixo de condenação. Eles falam assim, se você não der, o devorador vai na sua coisa. Quem coloca essa maldição? Quem põe condenação nas ovelhas? É o da magia negra? Não. São pastores, são dirigentes de igreja. Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para ouvir o que está falando. Quem é que faz isso aqui? São os falsos profetas. E quem são esses falsos profetas? Está aqui. Pega uma caneta lá, Filipenses 3. Anote aí. Filipenses 3 fala quem são esses falsos profetas, tá? E Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães. Quem são esses cães aqui? São os falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos obreiros, falsos profetas, tá? Falsos por quê? Porque eles trazem um falso ensino, uma falsa pregação, um falso evangelho. Então, um falso profeta terá uma falsa revelação. Um falso mestre trará um falso ensino. Um falso apóstolo trará um falso apostolado, né? Um falso pastor trará o quê? Ele vai trazer uma falsa, um falso cuidar de ovelhas ali. É só uma aparência, é só uma casca. Entendeu? O que eles querem, na verdade, é outra coisa. E da onde surgiria tudo isso que o apóstolo Paulo falou? De dentro do povo de Deus. Filipenses 3,13. Cuidado com os cães. Esses são os falsos profetas que Jesus disse. Agora vou voltar aqui ao meu assunto. Que Mateus disse, 24:11, que surgiriam e enganariam a muitos. E este aí é o tempo que nós estamos vivendo no século 21. Entenderam? Então, hoje, infelizmente, né, infelizmente no globo todo, no mundo todo, principalmente no Brasil, os falsos profetas eles estão tomando conta. Isso é a pura verdade. Eles estão tomando conta, por quê? Porque eles estão, olha só, eles estão vendendo aí óleo ungido, vendendo água benta, vendendo ampola, vendendo rosa, vendendo tijolinho, vendendo caneta, vendendo sabonete, vendendo fronha, vendendo um par de coisas aí que eles estão vendendo, né? Então, aqui se cumpre o que Jesus falou em Mateus 24:11, né? Olha 2 Reis 5, quando Eliseu, vou dar um exemplo aqui, quando Eliseu deu uma direção de Deus para Naamã, porque Naamã era um leproso, olha o que você vê, provando que os tais são falsos profetas, os de hoje.
Porque Eliseu era um profeta verdadeiro. Eliseu era um verdadeiro profeta. Eliseu não era um falso profeta, Eliseu era um verdadeiro profeta, né? E 2 Reis 5, quando Eliseu ele deu a direção para Naamã ali, Naamã ele era leproso, né? O que Eliseu disse? Eliseu mergulhou no rio 7 vezes e ficou curado da lepra. Então Naamã ele reconheceu aquele benefício que ele recebeu, aquela cura. O que ele fez? Ele quis recompensar o profeta Eliseu. Então o Naamã, ele sendo rico, ele ofereceu para o profeta Eliseu, que era um verdadeiro profeta, ele ofereceu para Eliseu ouro, prata, riquezas. Sabe o que o profeta verdadeiro fez? Lê lá em 2 Reis 5, o que Eliseu fez? Eliseu não aceitou, ele não aceitou. O Naamã falou assim: homem de Deus, receba aqui, eu estou te reconhecendo que você é homem de Deus, receba aqui ouro, riqueza, pratas, diamante. O Eliseu não recebeu. Porque um verdadeiro homem de Deus, ele não faz barganha a respeito das obras de Deus. É obrigação do homem de Deus pregar o evangelho por amor, tá? Porque ele foi enviado para isso. É obrigação do homem de Deus, um profeta, um apóstolo, um pastor verdadeiro, pregar e ensinar por amor. Ele não tem que receber nada, ninguém tem que pagar nada para ele. É por isso que eu não faço mais parte dessas dominações, porque se a pessoa tiver salário, ele já não está fazendo por amor, ele está fazendo porque ele é pago. Então aquele que é pago, eles têm o rabo preso com o homem. O homem de Deus não pode ter rabo preso com ninguém. O homem de Deus, ele tem que ter compromisso com Deus e com sua palavra. É por isso que eu sempre falo aqui, se tiver escrito, tá? A gente tem que falar. O compromisso nosso não é com o homem. Ninguém pode pagar para pregar. Ninguém me paga para pregar, ninguém me paga para falar a palavra de Deus. Eu trago aqui por amor. É que eu senti no coração. Assim como Eliseu ministrou a revelação para Naamã, e o Naamã recebeu o benefício de Deus, ele foi curado, mas ele não aceitou presente, ele não aceitou dinheiro. Por outro lado, Geazi, que era servo de Eliseu, mentiu ao profeta e foi até Naamã e disse: Naamã, o meu senhor Eliseu, ele mudou de ideia. Ele quer receber os presentes. O servo dizendo: pode me dar o ouro e a prata e os bens que eu vou receber. Isso foi o servo de Eliseu falando, tá? O Geazi mentiu. Aí Naamã não sabia de nada, porque ele tinha sido curado da lepra. Ele pegou e deu os presentes ali para o servo, para Geazi, que era servo de Eliseu. Geazi levou para a casa dele e voltou para seguir Eliseu. Então nunca minta para um profeta, um homem de Deus, porque se mentir para um profeta, mentiu para Deus, porque o coração do verdadeiro profeta é o coração de Deus. Então Geazi, ele voltou até Eliseu e disse: pois bem, meu senhor, agora podemos seguir viagem. Então Eliseu, que tinha o Espírito Santo, Deus revelou a Eliseu e disse para Geazi: ô Geazi, você foi ter com Naamã e recebeu os bens, os presentes que ele quis me dar? Aí ele disse: não, meu senhor, claro que não, eu não fiz isso. Então Eliseu disse para ele: porventura não foi o meu espírito contigo? Eu sei que você recebeu os presentes. Eu não quis receber e você recebeu, Eliseu dizendo, né? Eu não estou recebendo e você está recebendo, né, pastor? Né, apóstolo? Né, bispo? Eu não recebo, eu faço aqui por amor, eu faço por graça, mas você está recebendo. Você recebe dízimo, você recebe salário, você recebe imposto, oferta, né? Agora tem maquininhas nas igrejas, então você está recebendo. Você está recebendo para pregar. Entendeu? Então o que acontece? Eliseu falou para ele assim: o meu espírito não foi contigo? Então a Bíblia fala que Geazi, ele fugiu, saiu correndo debaixo de condenação, porque mentiu para o profeta. Ele saiu da presença de Eliseu e a lepra de Naamã se pegou em Geazi, em toda a sua família, porque ele mentiu para o servo de Deus, né? Aí está o exemplo de um verdadeiro profeta, Eliseu, que ministrou a cura, pregou, ensinou, fez a ministração profética ali para o necessitado, que era Naamã, de graça, e ele recusou o presente, porque Naamã, ele insistiu, mas o profeta verdadeiro não quis pegar, o Eliseu não pegou. Mas quantos você vê hoje em dia que está dizendo, falam que é apóstolo, que é bispo, e estão recebendo aí um presente de Naamã, as riquezas de Naamã? Quem está entendendo aí? Né? Então isso aí não está de conformidade com o que Jesus está dizendo, né? Que eles são os falsos profetas que surgiriam e que estão enganando a muitos. Entendeu? Mateus 24:11, surgirão, é Jesus falando, tá?
Mateus 24:11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Entendeu? Então, a Bíblia fala quem seria esses que seriam enganados? São aqueles que não lêem a Bíblia. Essas pessoas que não lêem Bíblia, eles são enganados facilmente. Então, eles creem mais em apóstolo e pastor do que na palavra de Deus. Eles acreditam mais nos bispos do que na palavra de Deus. Eles acreditam mais no dirigente que está ali sobre o altar do que na palavra de Deus. Eles creem mais no falso profeta do que na palavra de Deus. Esses profetas que se vestem de pano de saco, imitando pregadores da lei, tá? Imitando João Batista, imitando Elias. Eles imitam os pregadores da lei, se vestem como eles se vestiam na lei. Agora você não vê aí, por exemplo, esses templos que fizeram por aí, se vestindo de levita. Levita no século 21, pelo amor de Deus, é brincadeira. Nós estamos vivendo debaixo da graça de um Novo Testamento e eles estão se vestindo de levita para quê? Para enganar o povo, usando a Bíblia. Isso é muito claro, né? Então esses falsos profetas, esses falsos pastores, eles edificaram aí templos grandes, enormes, para impressionar, né, as ovelhas, entendeu? E o povo, por não conhecer, por não ler a Bíblia, por não pedir entendimento ao Espírito Santo, por preguiça talvez até de ler a Bíblia, prefere acreditar mais no que um pastor ou um dirigente está falando ali. E são levados por falsos ensinamentos, por não ler as Escrituras. Entendeu? Sabe por quê? Porque tudo que eles fazem é por fim de receber algo em troca. É muito simples. Existe aí, campanha você tem que pagar campanha, corrente você tem que pagar as correntes, sacrifício você tem que pagar sacrifício, ninguém faz de graça. Então o nome, até o próprio nome já diz, sacrifício. Quando se fala em sacrifício, não é para você ficar 5, 6, 7, 8 meses sem comer nada. Sacrifício é para você dar dinheiro. É esse que é o sacrifício. Então, isso aí está caracterizado em um falso profeta. Por quê? O falso profeta é aquele que faz algo para receber algo, não da parte de Deus, que foi o caso de Eliseu, mas para receber da parte dos homens. Então, é por isso que eles vendem tijolinho, toalhinhas, óleo ungido, água ungida, negócio da terra de Israel, pode ser de qualquer lugar, entendeu? Distorce as escrituras também. Tudo isso aí é falso profeta. E as pessoas, eles levam o povo a crer que o poder está na água, que o poder está no óleo, que o poder está num pedaço de pão, que o poder está numa tacinha de vinho. Então, o falso profeta, ao invés de levar o povo a acreditar em Deus, ele leva o povo a crer que o poder de Deus está na água, está num pedaço de pão, está num copinho de vinho, está na toalha, entendeu? Está num tijolinho. Isso aí são ensinos de falso profeta. Entendeu? Agora eu vou ler aqui o Mateus 24:12. E você vai entender. Eu espero que o Espírito Santo de Deus ele esteja entendendo. Olha só. E por si multiplicar a iniquidade, ou seja, como se não bastasse vivermos num tempo dos falsos profetas, né? Que enganariam e que estão enganando muitos por aí, né? Ou você ainda não percebeu que muitos lugares por aí, você não percebe por aí que nem Bíblia tem? Não ensina a Bíblia nesses lugares. Não prega a Bíblia nesses lugares. Não se vê Bíblia aberta. Usam apenas um pedacinho da Bíblia, um versículo da Bíblia para fazer uma campanha, para justificar ali uma campanha. Você entendeu? O apóstolo Paulo não fazia isso. Nenhum homem na Bíblia agia dessa forma. Está entendendo? Então, você pode perceber que em muitos lugares não usam Bíblia. Não tem Bíblia. Não se ensina a Bíblia. Não faz leitura da Bíblia. Não incentivam ler a Bíblia. E quando usa um pedacinho para justificar uma campanha, uma corrente, um sacrifício que vão fazer. Para quê? Para eles recardarem dinheiro. O fim é sempre dinheiro. Eu não estou falando besteira aqui. Eu estou falando a realidade. Se você conhece a Bíblia, você está entendendo o que eu estou falando. Agora, se você não conhece a Bíblia, se você conhece mais o pastor do que a palavra de Deus, se você conhece mais o seu apóstolo, o seu pastor, o seu dirigente, o profeta que profetiza do que a palavra de Deus, infelizmente você não está gostando do que eu estou falando aqui.
né? Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus entende o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é o verdadeiro ensino das Escrituras de Deus. Outra coisa que eu vou falar para você imaginar. Por que que muitas igrejas, em muitos lugares por aí, não se prega nunca contra falsos profetas? Por quê? Hein? Não se vê isso. Por que que muitos lugares por aí nunca se prega e nem se ensina sobre o farisaísmo, sobre falsos profetas, sobre falsos pastores, sobre falsos apóstolos, sobre falsos mestres? Por que que muitos lugares nunca falam esses assuntos aí? Você nunca parou para imaginar isso? Né? Por que que eu aqui nesses vídeos combato essas coisas, essas heresias? Eu sempre falo aqui, mostro, e tudo baseado na Bíblia. Por que que muitas igrejas não lêem Mateus 23, Mateus 24? Por que que eles não explicam sobre os falsos profetas? Os pastores nunca falam de falsos profetas. Por quê? Para não fazer o povo pensar que eles são, mantendo o povo na ignorância e por manipulação eles não falam, para não fazer o povo pensar, porque se o povo pensar, vão perceber que são eles que estão vendendo toalhinha, tijolinho, carnê, água benta de Israel, coisas que na Bíblia nunca teve e nem vai ter. Entendeu? Negócio de oração da multiplicação, oração da bênção, oração das... Por que é isso? Não existe esse tipo de coisa. O que existe é 2 Coríntios 9:10, que diz assim, Deus ele dá semente para semear, pão para alimento, e Deus ele multiplica a tua sementeira, 2 Coríntios 9:10. Não existe esse tipo de coisa. O que existe na Bíblia é Deus que é bom, que é maravilhoso, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Deus ele multiplica a nossa sementeira. Não existe campanha de libertação, campanha de portas abertas. Não existe. Deus que multiplica a nossa sementeira porque ele é bom. E a sua benignidade é para sempre. Estão entendendo? Isso é muito claro aqui. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja te fazendo entender, né? Então, eu faço você imaginar, eu não quero, a glória não é para mim, é minha obrigação aqui falando as verdadeiras palavras das Escrituras, entendeu? Então, eu não posso querer aqui pregar, falar heresia. Todas as coisas que eu falo aqui, talvez você pode não concordar, talvez você pode não entender, mas o que eu falo, o que eu ensino, está tudo de acordo com a Bíblia. Talvez você pode não concordar, porque talvez você é um evangélico, ou você é do sistema religioso, você é um tradicional, você pode não concordar, mas você não pode dizer que eu estou mentindo ou aumentando, porque tudo que eu falo aqui está na Bíblia. Entendeu? É isso que eu falo. Aí se você dizer que eu falo que na graça não precisa se batizar em água, mas eu falo e mostro. Efésios 4:5, há um só batismo. Nós já fomos batizados. João 19:30, tudo já está confirmado. João 19:30, se tudo já está consumado, Romanos 6:3, nós já fomos batizados em Cristo, não é nas águas. Efésios 4:5, há um só batismo, então não precisa se batizar nas águas. Porque Efésios 2:8, pela graça sois salvos, então você pode não concordar. Mas você não pode falar que eu estou mentindo ou aumentando. João 19:30, tudo está consumado. Romanos 6:3, já fomos batizados em Cristo Jesus. Efésios 4:5, há um só batismo na cruz. Efésios 4:8, pela graça nós somos salvos. Você pode falar em qualquer coisa, menos que eu estou mentindo ou inventando. Isso é muito claro, né? Que a graça de Deus ele possa te iluminar, te